Presidente Jair Bolsonaro pede ajuda e sugestões. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração hoje um tanto polêmica, não polêmica, né, pelos histrionismos aí da imprensa, mas polêmica sim pelo seu conteúdo, né, polêmica pelo cenário tenebroso, né, que nos espera adiante. E não é nenhuma novidade, né, que seria assim. O próprio presidente Jair Bolsonaro alertou por inúmeras vezes, lá em março, lá quando os governadores e prefeitos, né, resolveram brincar de ditadores e fechar, trancar todo mundo em casa, ignorando a economia. Afinal, a economia a gente vê depois. E o presidente Jair Bolsonaro tem tentado aí tomar algumas medidas que amenizem esse cenário real, né, de crise aí de 20 milhões de pessoas, né, sem renda, praticamente, em 2021. Vou deixar aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro, muita gente já assistiu, se você assistiu, avança um pouquinho para frente, e eu vou continuar meu comentário. Se você não assistiu ainda, assista agora para você entender do que eu estou falando. Acho que o pessoal todo mundo tem consciência que milhões de empregos e rendas foram destruídos. Com a política do fica em casa. A economia a gente vê depois, é isso? Chegou a fatura aí. A previsão é para janeiro do ano que vem, nós temos aí 20 milhões de pessoas, entre o pessoal informal, né, os ditos invisíveis, o pessoal do Bolsa Família também, que vive numa situação complicada, quase sem renda. Porque se esperar chegar a 21, e para ver o que vai acontecer, podemos ter problemas sociais gravíssimos no Brasil. Eu estou falando problemas sociais, que é uma forma educada de falar para distúrbios sociais. Eu vou fazer o possível para buscar a solução. E digo mais, eu vou para uma máxima militar, né? Eu quero a solução racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar aquela decisão que o militar toma. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. O tempo está correndo, está o tic-tac aí correndo. Está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. É esse desafio que eu jogo para a população brasileira. Isso equivale a aproximadamente 10% da população. Bem, o presidente Jair Bolsonaro ele pede essa ajuda, essas sugestões, tudo isso porque o cenário atual, com a medida que foi apresentada ontem, o Renda Cidadã, né, que nada mais é do que uma substituição do Renda Brasil, do qual o presidente falou que estava proibido falar até 2022, né, trocaram o nome, né, principalmente o pessoal da articulação política dentro do Congresso, ali eu falo dos líderes, né, do Bezerra, dos líderes tanto de governo, quanto dos líderes do Congresso, quanto os líderes na Câmara e no Senado, tá? E o general Ramos, né, que é o principal articulador político, que manda, é o cara que manda, né, em termos de articulações políticas lá no Palácio do Planalto. Então, eles não se deram por satisfeitos quando o presidente Jair Bolsonaro deu aquela brecada no Renda Brasil por conta das histórias lá da CPMF, que aí é um imposto proposto pela equipe do Paulo Guedes, pela equipe econômica, né, que na verdade não seria uma CPMF, é um imposto sobre transações eletrônicas, né? Na verdade, teria quase aí o mesmo conteúdo, afinal, hoje em dia, quase ninguém mais usa cheque, né? Todo mundo usa transações eletrônicas, isso seria uma forma de taxar isso nessas transações, um imposto um tanto incomum, tá? Não muito utilizado, né, se você for olhar, né, economias desenvolvidas no mundo, pelo mundo, tá? Mas esse aí é um outro tema, vale um vídeo só sobre isso. Mas, diante dessa polêmica, o Renda Brasil foi escanteado e agora vieram com o Renda Cidadã, porque como o próprio presidente falou aí nessa declaração, o tempo, né, urge, na verdade, o tic-tac, né, que o presidente falou ali, em 2021 está logo ali. E é necessário algum programa assistencialista para poder diminuir um pouco esse cenário calamitoso, né? Inclusive, há aí já notícias de um novo lockdown em Manaus, por exemplo. Os caras vão redobrar a aposta, estamos vendo países como Inglaterra, Israel, né, trancando novamente as pessoas dentro de casa, gerando inclusive manifestações muito violentas
né, o povo não querendo mais ser trancado dentro de casa, como aconteceu em Londres agora na semana passada. Então, é necessário também apontarmos para que a ignorância, né, desses governantes, né, não predomine diante da lógica, né, porque essa ignorância, essa estupidez desses governantes nos levaram a esse cenário caótico que nós temos hoje, né? O trancamento das pessoas em casa nos levou a essa situação. Só que isso vai além, tá? Porque isso em Renda Cidadã, Renda Brasil, o sistema, o programa assistencialista como um todo, né, ele, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, até coloquei isso no meu Instagram, muita gente às vezes tem dificuldade de interpretação, né, do ponto que a gente está tentando abordar. Então, inclusive, se você não me segue no Instagram, é @AlanFrutuoso com Z, né, Alan com 2 L's. Né, tá aqui o link na descrição aqui do vídeo. Segue lá no Instagram que eu coloco mais atualizações, vou comentando a política do dia, já que é a única rede social que me restou, né? Fui banido do Facebook e do Twitter. Então segue lá no Instagram que a gente vai ter um contato mais rápido, né? Que aqui no YouTube demora mais fazer um vídeo e comentar o assunto em si. E eu coloquei lá, para a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele falava, programas assistencialistas, eles não devem ser erradicados, né? Mas devem ser temporários, ter caráteres temporários. E o que os caras estão tentando fazer aí nesse Renda Cidadã, né, que levaram até o presidente Jair Bolsonaro, é uma jabuticaba. Estão tentando enfiar o programa dentro da Constituição. Eu tenho um vídeo alertando sobre isso aqui, tá? Mas no final do ano passado, quando eu falo daquela bancada Lehman. A bancada Lehman, que eu fiz um vídeo agora, há pouco tempo, falando do retorno das escolas, né? Se você assistiu esse vídeo, se não assistiu ainda, assista lá, você vai entender quem é a bancada Lehman. Eles queriam criar uma renda cidadã, se não me engano, era até esse mesmo nome, não, renda básica, né? Era renda básica. Um programa de renda básica, de transferência de renda, que no seu cerne seria tirar, né, o imposto dos mais ricos e transferir para os mais pobres. Né? Algo parecido com o que acontece na França, por exemplo, algo que não está, né, em hipótese alguma na mesa do presidente Jair Bolsonaro. Então, estão tentando criar outros métodos para o presidente Jair Bolsonaro viabilizar algum programa de renda. Só que esse programa não pode fazer parte da Constituição. Nós já temos uma Constituição altamente socialista. Enfiar um programa de assistencial, né, dentro da Constituição é tudo que não precisamos nesse exato momento. Inclusive o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez um tweet sobre isso hoje, né, falando de que se isso for, né, a cabo, né, se isso realmente for concluído, é melhor nem eleger mais representantes, porque não vai ter mais nem orçamento, vai estar tudo engessado. Né? O orçamento do governo hoje já é completamente engessado, vai enfiar mais um treco desse lá dentro. Então, o que eu estou dizendo aqui não é o presidente acabar com programas sociais em plena crise econômica, né, causada pela China. O que eu estou falando aqui é o seguinte, não precisa enfiar esse treco na Constituição. Depois, qualquer ajuste que você for fazer num programa desse, você não vai conseguir, simplesmente, né, porque ele está lá engessado na Constituição. Então, eu acho que é questão de bom senso, o presidente não precisa cair mais nessa armadilha que estão tentando enfiar para ele. E por que criou-se um distúrbio inteiro aí no mercado, né? A Bolsa de Valores, por exemplo, já soma, né, aí uma queda, né, de 3%, se formos olhar ontem e hoje, né? O programa foi anunciado ontem, e já está acumulado aí, hoje estava caindo 0,67%, né, ontem caiu 2,4%, e isso mostra, né, a desconfiança do mercado, né, e o cenário de pessimismo. Tudo bem que o mercado ele né, sempre foi muito histérico, mas é um termômetro. E o pior de tudo é que o dólar aumentou, né? O dólar está a 5,64 e isso também é um cenário ruim, principalmente num cenário inflacionário como o nosso, né, que aí tem o problema do arroz, problema da soja e outras coisas que estão aumentando. Né? Quando o governo tenta equilibrar com medidas, por exemplo, como importar o arroz, quando você está com um dólar a 5,64, não vai surtir muito efeito. Né? Você fica num ciclo vicioso e talvez seja por isso que estejam imprimindo aí nota de R$200, daqui a pouco a gente vai ter nota de R$500 se continuar nesse ritmo. Então o presidente Jair Bolsonaro, ele pede ajuda, pede socorro, só que vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, né, ele preferiu por muitas vezes dar ouvido ao general Ramos, que tenta, de toda forma, emplacar, né, aquele desenvolvimentismo da década de 70, coisa que nós não precisamos, não é a nossa agenda nesse exato momento. Né? Nós elegemos um governo com viés liberal e a solução para isso terá que vir dessa forma. Então, o presidente Jair Bolsonaro, se ele realmente está sujeito
se ele está querendo sugestões, né, é interessante ser aberto um debate sobre isso e não cair em malandragens como esse programa Renda Cidadã, que pode ocasionar o próprio impeachment do presidente. Primeiro que esse programa não vai passar na Câmara. Estão criando aí um problema para o presidente da República, né, para ele perder mais tempo ainda. Parece até uma sabotagem explícita, né, porque tirar o dinheiro do Fundeb, que eles enfiaram na Constituição, que não está abaixo do teto de gasto, né, realmente vai soar como se ele estivesse tentando criar um jeitinho para furar o teto. Né? E a questão dos precatórios é basicamente gerar dívida, né? Criar um programa assistencialista agora, pior ainda se ele for na Constituição, e jogar a dívida para o futuro, né? Para as próximas gerações, uma dívida aí 2%, percentual de 2% desses precatórios, que é a dívida do governo. Institucionalizar o calote. O presidente não pode cair numa dessa. Então, fico feliz aí que o presidente Jair Bolsonaro está aberto a sugestões, né, e principalmente que ele escute mais a sua equipe econômica, né, do que esses articuladores políticos que estão fazendo isso. Eles estão barganhando, né, esse programa assistencial, principalmente que esse programa saia, né, o escopo e a consolidação de uma maioria para votação no Congresso, que esse escopo saia antes da eleição agora para a prefeitura, né, porque muitos desses deputados aí querem fazer os seus prefeitos. Então tudo isso não passa de um jogo político, no qual o presidente Jair Bolsonaro é macaco velho nisso, o presidente conhece muito bem, né, e não é à toa que o presidente está fazendo esse alerta para a população. O povo não pode, né, cair mais nessa conversa de novo lockdown. Já temos aí um estrago enorme e é necessário, né, que a saída financeira para isso aí seja feita por pessoas que realmente, né, não tenham ali comprometimentos políticos escusos, né? Principalmente o pessoal do Centrão. Quem levou o pessoal do Centrão para dentro do Palácio do Planalto foi o General Ramos. Então, para o General Ramos, né, que o Paulo Guedes fosse embora seria a melhor coisa possível. Então, tudo isso não passa de um grande jogo político ali dentro, né, o qual o presidente escuta ali um dos seus piores inimigos, né, que o pior inimigo é aquele que está do teu lado fingindo ser teu amigo e te sabotando o tempo todo. Mas não é por falta de aviso, né? O povo foi para as ruas, fez várias manifestações para que o presidente tomasse as rédeas da situação. Teve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente preferiu escutar a ala mais moderada, Jorge Oliveira, né, General Ramos, André Mendonça, toda essa turma aí, né, que queria que o presidente ficasse mais moderado diante dos desmandos que o Supremo e tantas outras instituições, como o próprio Congresso, fez, né, congelando as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. A situação chegou desse estado que estamos aí, de indecisão, né? Já sabíamos que isso ia acontecer, mas foi uma escolha do presidente, né? Então é necessário que agora essa decisão que ele diz que vai tomar seja pautada aí realmente em sugestões de pessoas profissionais que estejam com o objetivo de um projeto de nação, tá? De país, de estado, e não, né, de um projeto politiqueiro, principalmente pensando em fazer prefeitos. Então esse é o cenário. O cenário não é muito bom, né, diante disso, mas vamos observar qual será a decisão do presidente Jair Bolsonaro, né, e que ele possa ouvir realmente aí a sua própria bancada, a sua própria base. Ouça um pouco aí o Luiz Felipe Orleans Bragança, né, tem gente ali ainda fiel ao presidente Jair Bolsonaro, né, apoiadores orgânicos que foram eleitos e são pagos justamente para isso, para darem sugestões, tá? Eles recebem dinheiro para isso. Então, acho que dá para fazer essa tão sonhada harmonia entre os poderes, ou melhor, tão falada harmonia entre os poderes, e pegar essa pessoa da base ali, que entende, né, de economia, e colocar esses caras para dentro do palácio ali para poderem debater e aparecerem com essas sugestões, né, porque estão colocando o presidente numa sinuca de bico. Isso aí, inclusive, pode gerar um impeachment lá na frente, pode até ser uma armação, né, para colocar o presidente numa furada ainda maior. Então, esse é o cenário atual. Não é bom, tá? Esse cenário de incerteza que está colocado à mesa nesse exato momento. Mas confio, né, em dias melhores e que possamos todos juntos, né, nessa pátria, nessa nação, né, caminharmos aí para sair dessa crise criada pela China e os colaboracionistas da China aqui no Brasil, né, como governadores como João Dória, por exemplo, e companhia, né, inclusive teve a grande operação hoje aí, prendendo secretários de saúde, né, e isso aí também vale
um outro vídeo. Vou terminar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Não deixe de se matricular no curso Nós Somos o Ocidente, QR Code aqui na tela, link na descrição, curso sobre a história da civilização ocidental e também livraria do Canal Vista Pátria, para você poder apoiar o canal. Tem os links aqui embaixo, todos na descrição, formas de apoio e a livraria para você ajudar o seu conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.